o nosso homenageado, Dr. Caio de Alcântara Machado. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, muito feliz. Está feliz com essa homenagem? Muito. Eu acho que... Eu espero que esse prêmio continue anos que vem, todos os anos, porque é um prêmio que deve incentivar muita gente a fazer promoção e eventos. Com certeza, e você é um exemplo, um símbolo para todos nós. Vamos ver se a gente faz uma feira juntos aí? Vamos inventar uma feira nova para a gente fazer? Vamos? Não, eu já fiz o que tinha que fazer. Agora vamos só curtir e melhorar as que estão aí. É isso aí. Caio de Alcântara Machado, nosso grande mestre. Muito obrigado, muito sucesso para você, viu, querido? Olha, hoje é um dia muito especial porque o programa Feiras e Negócios, que está no ar há mais de 30 anos, começa uma trajetória diferente, mais moderna, mais inclusiva, eu diria, porque é um negócio muito bacana. A história do podcast. O podcast é uma ferramenta indispensável para as pessoas. E o Feiras e Negócios, que começou há tanto tempo, comecei lá atrás, há 30 anos atrás, e a presença das pessoas que estarão aqui hoje tem uma ligação muito intrínseca com o que a gente vai fazer. Então, eu queria muito dizer que o Feiras e Negócios, que tem a missão de mostrar as principais feiras nacionais e internacionais, mostrando as novidades, tecnologias, tudo o que acontece nas feiras, a gente mostra dentro dessa concepção. E hoje a gente começa uma trajetória diferente. Eu, a Fernanda Sampaio, nossa querida amiga moderadora desse negócio, e a gente vai falar sobre a vida de uma pessoa emblemática, que para mim é onde tudo começou. As feiras começaram, tudo começou em função dessa figura. Caio de Alcântara Machado, Dr. Caio de Alcântara Machado, que foi, eu acho que o precursor dessa história de feiras. Então, sejam muito bem-vindos, Luiz Augusto, Caíto, Maria Isabel, para falar dessa coisa maravilhosa que é a vida do Dr. Caio através do seu livro que você escreveu, muito legal. É isso? Exatamente, Cacá. Eu ia falar assim, eu tô aqui com o coração a mil, porque é uma responsabilidade e tanto, gente. Falar da vida de alguém que faz parte da história do nosso país, uma pessoa que foi peça-chave no desenvolvimento industrial, exemplo de liderança. Eu anotei tantas coisas: marqueteiro nato, vendedor acima da média, persistente, resiliente, simplesmente o criador das feiras de negócios. Maria Isabel, que é amiga, antes de mais nada, foi uma grande amiga dele, é nora também, e é a escritora do livro Vai Dar Jacaré, que foi uma biografia maravilhosa, que eu diria que é um livro assim envolvente, um livro que você não consegue parar de ler, é um livro incrível. Muito obrigada, Cacá. É a segunda vez que nós nos encontramos. Por que do nome? A gente queria saber, né? Vai Dar Jacaré. Quem tá nesse meio sabe muito bem desse jargão e que ele usava, mas explica pra gente de onde veio, por que desse nome, para quem não conhece, ficar sabendo desse famoso jargão dele. Então, o Caio, todas as quintas-feiras, ele ia ao Jockey, às quintas-feiras de manhã, para tomar ducha, para fazer massagem. E o massagista dele era o Antônio. O Antônio enquanto ele fazia a massagem no Caio, um dia ele disse para o Caio: olha, o meu tio Severino, que era um baiano baixinho, tá lá na frente do Jockey, ele está esperando o senhor. E o Severino meio assim, né? E o Caio já conhecia o Severino. O Severino tinha o ponto na frente ali do Jockey para vender bilhetes da Loteria Federal. Caio nunca contou essa história para ninguém.
Todas Olá, as hein? entrevistas dele, ele contou outra história. Preciso fazer um parênteses, então. Só aqui no podcast, né, Cacá, do Feiras e Negócios, as pessoas vão ter essa informação, então se inscrevam aqui no canal agora, aproveitem essa deixa da Bel, porque é só aqui que vocês vão ver essas histórias de bastidores e essa informação importante que a Bel vai continuar. Então, muitas coisas que eu contei no livro foi que ele me contou, não era o que ele dava em entrevista. Né? Ele contava outra coisa, acho que ele ficava sem graça de dizer que comprava bilhete, né? Então, não sei por que razão, mas a verdade era essa. Então, o Severino, ele toda quinta-feira ele comprava bilhete do Severino, desde que fosse do Jacaré. O Jacaré. Ele não sabe por que ele queria comprar do Jacaré, nunca soube. Aí o Severino disse, não, doutor, leva o galo hoje. Não, Ele eu só insistia no compro Jacaré. se eu for do Jacaré. Aí ele dava o dinheiro do bilhete, tu pegava o bilhete, e eu disse, o Severino um dia perguntou, mas seu doutor, por que o senhor só quer o Jacaré? Ele disse, porque um dia vai dar Jacaré. E foi aí que ele continuou, né, Bel? Falando isso para vários clientes Não. possíveis. Isso era só o Severino. Mas Só o depois. Severino. Só o Severino. Mas foi aí que começou esse jargão ser usado em outros momentos, né, da carreira Não, dele. quando ele foi fazer a primeira Fenite e deu um murro na mesa, que ele tinha uma mini equipe, né? Eram 5 pessoas da Alcântara Machado. E viu que a equipe estava desanimada, né? Porque era dificílimo. A indústria incipiente, uma Indústria têxtil completamente incipiente. Não, e quase falida, na verdade, né? Uhum. Aí ele deu um murro na mesa e falou, não desanimem, vai dar Jacaré. Pronto, aí viralizou. Aí virou o slogan. Agora, o que a gente precisa imaginar é que não tinha WhatsApp, não tinha celular. As coisas eram feitas por Telegrama. Não, telegrama e aquele negócio que a gente fala. Fax. Fax. Telex. Então, uma vez eu fui dar uma palestra para 90 alunos da Casper Libero e ele, depois de falar, um aluno, como bom jornalista, que com certeza vai ser, perguntou, o que você acha, ele hoje, como é que ele faria? Eu falei, olha, a história, ela não trabalha com o ser. A história é a ciência do homem no tempo. Então, eu narro o tempo dele. O ser, não sei como ele seria. Mas, vamos fazer aqui uma brincadeira e pensando na personalidade. Eu acho que você está pensando como jornalista. Como seria essa pessoa com essa personalidade hoje? Com certeza ele teria feito algo muito, muito diferente. Porque corria no sangue dele a novidade. Como foi a vender televisão numa época que não tinha televisão, fazer programa de rádio, audiência, autógrafo nas feiras, né? Enfim, eu não posso falar como historiadora, mas você vai ser com certeza um excelente jornalista. Muito bem. Caíto, deixa eu te falar, a Bel falou bastante coisa a respeito dele, mas tem um ponto interessante que ele, no início da carreira, tinha uma certa dificuldade de o que fazer. Não foi tão simples assim, né, Bel? Você, criador de feiras de negócios no Brasil. Não foi. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar na primeira feira. Então, ele era publicitário na época, né? Ele era formado em advocacia, mas nunca exerceu. E foi quem fundou a Alcântara Machado Publicidade, a primeira agência 100% brasileira. Dentro do contexto publicitário, ele um dia foi conhecer a feira de Nova York, uma feira mundial em Nova York, e conheceu um americano chamado Charles Snittal. Grande amigo dele, né? Ficou um grande amigo dele. Foi um grande amigo. E ele
não conhecia o segmento, né, de feiras, o que era. E Uhum. acabou conhecendo lá e o Charles virou para ele e falou assim, Caio, você precisa fazer feiras no Brasil. Ele falou, quem sabe, né? E ficou com aquilo na Assim, cabeça. Não deu tanta importância naquele momento. Não, mas no voo de volta para o Brasil, É. ele criou a Fenite. Vou falar, vou fazer a primeira feira da indústria têxtil no Brasil. Desenhou o logo a bordo e assim nasceu Alcântara Machado Comércio e Empreendimentos, Que ano que foi? 56. 56. Mas antes disso, né, a gente tem um grande... O S-World Fair. um grande destaque ali, uma história longa. É até engraçado, mas vou deixar isso para quem for ler o livro, né, Bel? Porque se a gente for contar aqui, a história é longa. Antes dele... Na verdade, o que aconteceu? Ele abriu Alcântara Machado só para fazer o US World Trade Fair, né, que foi um convite do Snittel para que o governo brasileiro participasse nessa feira que seria em 57, que o Brasil participasse nessa feira. Foi aí que ele conheceu o Juscelino. E tinha até um manual, né, Cacá, que Então, ele recebeu desse Snittel, não foi? Esse manual, Caíto, eu sei que ele fez um manual sobre as feiras. Como é que era essa história de um manual sobre as feiras, é isso? Que o Snittel mandou para ele recebeu Acho que mandou como é que se formatava, como é que se fazia uma feira, como é que se estruturava, né? Eu tenho aqui os 10 mandamentos do Snittel. Tem, Bel, conta pra gente, o que estava nessa carta? Porque aconteceu o seguinte, o Juscelino acabou aceitando, ele falou, é isso que eu quero, era mostrar o Brasil para o mundo. Você sabe que eu faço parte do meu plano de metas, e a industrialização é um dos principais segmentos que eu quero atuar. Deixa eu só fazer um parênteses, isso aí é importante explicar para as pessoas. Nós estamos falando de Juscelino Kubitschek, que era o presidente da República à época, e que tinha um apreço e uma admiração pelo Dr. Caio muito grande, e confiava muito nele. Não, foi depois. Foi depois? Depois, ele não conhecia o Caio. Não conhecia o Caio? Não conhecia o Caio. O Caio que foi procurar o Juscelino. Para ele dar o ok do Brasil se apresentar na US World Trade Fair. Né? Porque ele conhecia o Snittel muito antes de outros eventos. Aí o Snittel chamou e disse, olha, eu quero que o Brasil participe da World Trade Fair 57. E aí o Caio teve problemas, o Juscelino falou, fica tranquilo que eu vou resolver isso, e foi a Casa Civil que aprovou. E aí ele ficou conhecendo o Juscelino. O Juscelino ficou encantado com o Caio e pediu que o Caio que montasse essa feira para o Brasil expor lá fora. Exatamente. Isso foi em 57. E foi aí que veio esse manual que a gente tinha curiosidade de saber, porque eu acho que é interessante a gente falar hoje em dia, porque é um assunto muito, muito bacana para quem faz feiras, né? Vocês que têm toda essa história ainda seguem nisso, como que era antigamente? Como que começou? Essa foi a primeira, só para a gente destacar. Não foi a primeira que o Caio organizou aqui no Brasil. Foi a primeira que ele foi participar representando o Brasil, exatamente. Não é isso, E aí ele não tinha a menor ideia do que era uma feira. Isso, então é isso que eu queria saber. E aí ele ficou desesperado, ele nunca tinha visto uma feira e falou, Snittel, e o que eu faço? Ele disse, fica tranquilo, que eu vou te ajudar em tudo. Catou a mão do Caio e levou para ver algumas feiras. Caio falou, meu Deus, mas eu não vou ser capaz de fazer isso, como é que é? Aí o Snittel, o Caio voltou para o Brasil e ele tinha um MAP, né? E soube pelos advogados dele que ele precisava abrir uma empresa para poder trabalhar com feira, que aqui também não tinha advogado nem que soubesse o que era uma feira. Aí ele abriu abriu a Alcântara Machado, mas a ideia dele era continuar com o MAP e fazer a feira para o Snittel e, muito obrigada, até logo. Não, ele não queria continuar. Não, ele falou que ele não sabia fazer.
Aí o Snittel passou uma carta para ele, falando que era feira, explicando. E deu os que 10 era- mandamentos. Que era a frente de negócios, que era vitrine, que todo país desenvolvido tinha uma feira, que o Brasil tinha que ter uma feira. Aquilo foi inflamando, cara. E dificuldade era com ele mesmo, né? É difícil, é impossível, é lá que eu vou. Aí ele mandou os 10 mandamentos. Era assim: só se faz feira em cidades industriais. Primeiro mandamento. Segundo, feira é o braço comercial de uma indústria e ela inverte a lógica da venda. Na feira, primeiro se expõe o protótipo do produto. Analisa a resposta do público, a indústria analisa a resposta do público e só depois de ter a certeza de que será aceito é que as indústrias começam a produzir. Isso era em 57. Terceiro, uma feira nunca se negocia o espaço com o expositor. Se você der um desconto para o Abraão, ele vai achar que você deu um desconto de 20%. Se você der um desconto de 10% para o Abraão, ele vai achar que você deu um desconto de 20% para o Jacó. A notícia vai se espalhar e vão fazer leilão dos espaços e você vai perder a credibilidade e nunca mais você vai conseguir fazer uma feira. Quinto, uma feira... Quarto, sempre cobre ingresso do público visitante, porque essa é a melhor forma das pessoas valorizarem aquilo que vai ser visto. Quinto, uma feira jamais pode ser adiada ou prorrogada. Sexto, sua duração tem que ser no máximo de 15 dias. Sétimo, tudo aquilo que o promotor prometer ao expositor, ele vai ter que fazer, custe o que custar. 8. Aí ele dizia que tinha que criar mentalidade no empresário, que ele chamava de mentalidade de feiras. Você tem que explicar para o expositor que só numa feira ele tem a chance de se encontrar pessoalmente com os seus compradores. 9. A feira também dá a chance ao expositor de conhecer novos compradores. 10. A feira é o lugar perfeito para o expositor se comparar com seus concorrentes e obter informação sobre eles. Que acho que está todo mundo curioso para saber a respeito dessas feiras que ele criou aqui no Brasil, né, Cacá? Exatamente. E ele teve uma série de dificuldades para começar essa primeira feira. Muito. Qual foi o grande desafio dessa primeira feira? É uma falta de mentalidade. Falta de mentalidade. Primeiro, um Brasil incipiente, né? Uma falta de industrialização. Os expositores não queriam expor seus produtos, porque achavam que o outro expositor ia copiar. Ia copiar. Ainda até hoje tem um pouco dessa visão, principalmente na área coureiro-calçadista. Você vai hoje numa feira desse tipo, os expositores fazem stands muito fechados para não deixar o concorrente ver, mas é meio maluco isso, né? Você não deixa ninguém ver, quem é que vai ver? Só um ou outro que entra? Eu nunca entendi isso. E os expositores não convidavam, né, os seus clientes para participar das feiras. Então, é um dos motivos que a tal da bilheteria não era só porque era o visitante, porque não contavam, os expositores não colaboravam com a bilheteria, né? Tinha essa ideia também, inclusive, de mudar o hábito das pessoas, que foi o que aconteceu na UD, né, Cacá? Na Feira de Utilidades Domésticas. Ela foi criada com a necessidade do governo por conta da hidrelétrica de Furnas. Isso é uma coisa fabulosa. Fabulosa. E aí, no final, acabou gerando uma mudança de hábito na vida da população da época, não foi isso? Porque eu queria saber, assim, como que era? Conta pra gente melhor como é que foi essa criação e como que a UD se desenvolveu nesse período. Como que era a UD? Acho que muita gente, como eu, por exemplo, não conhece, não viveu essa experiência. Então, como que era esse período? Na realidade, foi o seguinte. Quando estava para terminar Furnas, Juscelino, de novo, chamou o Caio e disse: Caio, eu preciso que você crie uma feira igual a que tem nos Estados Unidos, que é a Houseware Fair, de eletrodomésticos. Aí o Caio disse: presidente,
como assim? Ele disse pelo seguinte, porque Furnas vai ter uma capacidade X e eu tenho muito medo que aconteça a energia ociosa, ou seja, nós não temos ainda fábricas suficientes para De eletrodomésticos. consumir a energia. Então, a saída foi a saída que os Estados Unidos teve, que a Inglaterra teve, que é fazer eletrodoméstico para, nesse período em que a fábrica não trabalha, as donas de casa gastarem energia. Só que tinha um grande porém, né, das donas Tinha- de casa. Aí o Caio disse, bom, presidente, nós temos dois grandes problemas. Primeiro que a americana, a GE, tem uma propaganda mundial, a continental nos Estados Unidos, que era assim, deixe os seus empregados da GE fazerem os seus serviços para você ter um tempo livre. Aqui, quem dá tempo livre para as donas de casa é a empregada. O senhor acha que a mulher de classe alta, mesmo a dona de casa de classe média, vai comprar eletrodoméstico para a empregada usar? Não. O presidente disse, acho que não. E eles têm mais, presidente. Nós só temos a GE aqui, a Electrolux, a Philips, a Arno e a Consul, que importam os eletrodomésticos. Vinha tudo de fora. Se a feira só quer que seja 100% nacional, não dá para fazer feira. Ele falou, não, mas olha, tem um problema, se tivesse energia ociosa, as operadoras, as concessionárias de energia, ou vão sair do país, ou vão repassar essa conta para as indústrias, da conta de luz. E aí os industriais vão repassar para os seus produtos. E quem vai pagar essa conta é o povo. E aí o senhor sabe o que vai acontecer. Aí o Caio disse, mas o Juscelino disse, mas pelo amor de Deus, você precisa dar um jeito, Caio. Você precisa dar um jeito. O que você precisar de mim, eu faço. E o Caio foi para casa, voltou, né, voou lá, porque o Juscelino foi o último a usar o Palácio do Laranjeiras, né? E voltou do Rio e veio pensando o que queria fazer, porque nos Estados Unidos todos os anúncios eram com aquela mulher de cinturinha fina, maquiada, com colarzinho de prata, passando o aspirador de pó, feliz e satisfeita. E disse, bom, então, não tá, como é que eu posso? Um dia ele estava tomando banho, e ele disse que o Espírito Santo abaixou nele. Ele falou, bom, eu vou por outro caminho. Na década de 50, começou uma revolução aqui no Brasil a respeito de higiene. A ciência tinha acabado de descobrir que muitas doenças eram transmitidas por falta de higiene. De 50 a 60, aquilo virou assim uma obsessão, inclusive de políticas públicas, e verificou-se que realmente a falta de higiene gerava a mesma doença. E ele falou, tá aí, eu vou mostrar que os eletrodomésticos higienizam, que lavar a roupa na máquina não é para facilitar o trabalho da empregada, é para higienizar a roupa. Fazer o waffle, fazer O aspirador. Enfim, todos, o liquidificador já tinha, mas enfim, todos os eletrodomésticos. E tanto que uma das campanhas da GE nos Estados Unidos era assim, tenha o seu café da manhã pronto. Por causa da máquina de fazer café, da torradeira. Ele falou assim, eu preciso introduzir aqui
o suco de laranja de manhã, que o brasileiro só toma um cafezinho, enfim. Aí ele voltou para o Juscelino e disse: presidente, descobri. Mas aí eu preciso que o senhor ajude os industriais a produzir aqui. Que o senhor abra uma linha de crédito para que eles possam fabricar aqui. E aí, na outra ponta, eu preciso que o senhor vá nos grandes magazines, que era Mesbla, MAP, e estabeleça linha de crédito para as donas de casa poderem comprar esses eletrodomésticos. Então, a primeira, o D, não tinha eletrodoméstico, né? Ele falou: tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr no stand esses eletrodomésticos, ensinar a GE, a Arno, Philips, mostrando: olha o que você pode ter aqui no Brasil. Boa ideia. Que vai ser fabricado. Sim, olha aqui o que você vai ter, olha só. Visionário, né? E aí, eu preciso encher a feira. Aí foi cortina, tapete, sofá, panela, tudo. Utensílio doméstico. Tudo que era possível para uma casa e mais alguma coisa. O que dava para poder fazer a feira. Assim nasceu o D. O nosso homenageado, Dr. Caio de Alcântara Machado. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, muito feliz. Está feliz com essa homenagem? Muito. Eu acho que... Eu espero que esse prêmio continue anos que vem, todos os anos, porque é um prêmio que deve incentivar muita gente a fazer promoção e eventos. Com certeza, e você é um exemplo, um símbolo para todos nós. Vamos ver se a gente faz uma feira juntos aí? Vamos inventar uma feira nova para a gente fazer? Vamos? Não, eu já fiz o que tinha que fazer. Agora vamos só curtir e melhorar as que estão aí. É isso aí. Caio de Alcântara Machado, nosso grande mestre. Muito obrigado, muito sucesso para você, viu, querido?